Show, show, show! E nessa noite de constelações de astros e estrelas, grande troféu Mulher Empreendedora, estou aqui com uma das homenageadas, Nayara Fortaleza, empreendedora mesmo, responsável, CEO do Le Monte Cristo, uma pousada incrível que fica localizada lá na Serra de Guaramiranga. Eu sou suspeita para falar porque já estive lá e além de uma referência como mulher, como coach, como consteladora familiar, parabéns! Obrigada, muito obrigada. E assim, a Estela também, né, de parabéns, reunir tantas pessoas da cidade, pessoas interessantes, que fazem a diferença na cidade de Fortaleza. Estou bem feliz com o prêmio. É isso aí, Troféu Mulher Empreendedora. Estrela homenageada nesta noite, Luísa Maria Guilherme França, mais conhecida como Luísa França, dentista há mais de 43 anos no mercado e referência como a primeira dentista mulher implantodontista, olha só, e hoje recebendo esse prêmio de Mulher Empreendedora. Qual a sensação? Boa noite aos telespectadores, às pessoas que estão aqui no evento. É um momento assim muito especial, é um evento bem bonito, bem descontraído e eu acolhi e agradeço o convite. E você tem um recado para deixar para a aniversariante da noite? Pronto, eu enquanto testemunha de Jeová, eu vejo o aniversário assim como todos os dias, então eu parabenizo a Estela não só por o dia de hoje, mas todos os dias da vida dela. Brindando a vida! Priscila Cavalcante, homenageada também dessa noite de constelações, de astros e estrelas. Parabéns pelo recebimento desse troféu. Você que é uma mulher empreendedora mesmo, guerreira, batalhadora, grande referência na área de cerimonialista, há muitos anos no mercado. Parabéns mais uma vez. E qual a sensação de estar recebendo esse troféu mais um ano? Olha, estou muito feliz, porque é a 8ª edição e eu estou em todas elas. Então é muito bom estar junto com essas mulheres de A a Z, fazendo bonito com a nossa profissão. Então eu até digo, mulher é um bicho criado por Deus. Então eu digo, bicho, mulher. Então muito obrigado por vocês estarem comigo. A fã está descobrindo aí o evento, isso é muito bom. Agradeço a Estelinha por esse trabalho muito bacana dela. Um beijo. E a palavra é gratidão. No evento Mulheres Empreendedoras com Nicole Barbosa. Nicole, fale inicialmente de você. Você vai receber um prêmio hoje como mulher empreendedora. Queria que você falasse de você. Quem é a Nicole? Oi, eu sou Nicole, né? Uma apaixonada pelo Ceará, apaixonada pelo Nordeste.
Acredito que o único caminho para o desenvolvimento é a geração de emprego e renda. E por isso, assim, eu tenho uma ligação muito forte com essa história do empreendedorismo, né? Com o trabalho, né? E o desenvolvimento econômico. Legal. Você, além do seu trabalho, você é muito respeitada na política. Você quase foi governadora do estado do Ceará. E uma mulher de referência. Na época, era a mulher número 1 para a política. O que é que você pode falar desse momento seu na política? Quase governadora tá difícil, né? Foi uma empreitada, né? Ali a juventude ali muito grande, era 2014. E eu recebi um convite do Eduardo Campos de ser o palanque dele aqui no Ceará. Enfim, as coisas não saíram muito bem, porque teve aí uma questão política que eu não entendia muito bem na época, hoje já fica mais claro para mim. Mas é muito difícil uma mulher na política, principalmente uma mulher solta, né? A gente vê muita mulher na política, mas ou ela é esposa, ou é filha, ou é mãe, ou é assim, né? Alguém leva. E eu não, sempre construí meu caminho sozinha, né? Mas é difícil, a mulher na política é complicado. Então eu já desisti de ser candidata, é um caminho complicado, realmente, sem apadrinhamento. E as forças, né, que existem na política é complicado a gente seguir. Mas quando a mosquinha morde a gente não consegue se afastar, até porque eu acredito que a gente tem que estar presente de alguma forma, né? E agora eu decidi estar presente apoiando as pessoas que eu acredito, as pessoas que eu confio e as pessoas que eu sei que quando chegar lá, né, vão nos representar. Então é uma forma da gente trabalhar, a gente trabalha, né, com propostas, ajudando, apoiando, essa é a forma. Você como mulher, você presenciou a vitória da mulher na sociedade, porque a mulher nos últimos 30 anos conquistou muita coisa. Você vê mulheres hoje mandando em grandes empresas, você vê o Palmeiras hoje, um grande time de futebol no Brasil, é uma mulher que toma conta. Você viu uma mulher presidente, você viu muitas mudanças. O que é que você pode falar desse período, desses últimos 30 anos, na visão de uma mulher inteligente? O que você acha que valeram a pena essas conquistas? Eu acredito que sim, até porque, como já a gente sempre diz, né, lugar de mulher onde ela quiser. E eu acredito, assim, eu não tenho muito essa questão assim do gênero, mas a gente realmente tem que reconhecer que é difícil. Quando a mulher ocupa uma posição de destaque, aquilo ali não vem do nada, né? Não vem de graça, vem com luta, vem, sobretudo, com muita determinação. Então eu acho muito bonito a mulher chegar onde ela quer chegar, né? Então, assim, a gente fica orgulhosa de qualquer maneira, a gente sabe, principalmente quando a gente está, assim, também junto dessa luta, a gente sabe que não é fácil. Então, assim, as mulheres têm o meu apoio, com certeza. E o meu também. Eu tenho 3 filhas, né? Então eu sou um grande admirador das mulheres, né? O Brasil hoje está vivendo um momento muito conturbado, onde os poderes estão se metendo um poder em outro poder. E eu sou defensor do livre exercício dos 3 poderes, que são fundamentais. E a gente vê muitas pessoas falando que não vão nem votar em ninguém, que estão desesperançosas. Você como mulher vencedora, o que é que você diria para quem não quer votar? O que é que deve fazer? Qual é o seu pensamento com relação a isso? Meu pensamento é que esse é um caminho errado, de não votar, de não apoiar em quem acredita. Porque a política decide a vida da gente. Então você tem dois caminhos, né? Ou você é comandado, ou você decide de alguma forma quem vai comandar essa política. Então eu diria para você que não faça isso. Você tem que procurar conhecer os candidatos, quem são as pessoas. Essa questão de partido fica muito misturado, porque assim, a gente aqui não consegue votar em partido porque a gente não consegue muito assim analisar os partidos de forma como partido ou como política, porque elas se misturam muito, né? Então, assim, você pelo menos votem em pessoas que vocês conhecem, que vocês acompanhem o trabalho, né? Assim, as pessoas não nascem do nada, as pessoas têm um passado, né? E tem um presente. Então, assim, a história fica registrada do que a pessoa fez, do que a pessoa não fez. Então, procure conhecer isso e vote, porque não tem problema se você não votar. Alguém vai ser eleito e vai estar lá que não vai estar lhe representando, que é o caso que a gente vê muito. Assim, as pessoas falam muito mal da política, né? Mas assim, a política é um espaço que também tem gente boa.
graças a Deus que tem gente boa, né? Com certeza, tem gente que trabalha, tem gente que representa, né, as bandeiras que levanta. Então você tem que prestar atenção disso e tem que votar, porque é a sua maneira de participar, não é? E o mais importante, eu acredito, na vida do Brasil é a democracia. Se nós defendemos o que nós acreditamos, nós estamos exercendo a democracia. Então você que tem dúvida se vai votar ou não, pare com isso, vote. Vote em quem você acredita, né? É verdade, tem que votar. Porque ficar de fora você já perdeu antes de ter a chance de lutar, né? Então assim, a gente vota e eu espero muito que agora nessas eleições para prefeito, que as pessoas se conscientizem que a gente precisa de mudança. Sabe? A gente precisa entregar a nossa cidade para uma pessoa que está capacitada, né? Para uma pessoa que tem experiência, para uma pessoa que tem boa vontade, que assim, a gente veja que vai lutar por uma cidade melhor, por mais espaço para as pessoas poderem empreender, trabalhar. Está muito difícil, né? A vida do empreendedor, a vida do empresário está muito difícil. Porque assim, a conta não fecha, né, no poder público, e aí eles fazem o quê? Aumenta imposto, aumenta... Então isso, a gente está vivendo hoje uma hiperinflação, né? Acho que não é só a mulher, mas quem anda em supermercado sabe como é que estão o preço das coisas. E assim, você fica olhando por que isso, e eu fico, por que está essa inflação, né? Você tem uma vontade de mudar, trabalha em cima da renovação, né? Novos candidatos, né? Tem que trabalhar com novos candidatos, entendeu? Assim, dar oportunidade para quem nunca foi, né? Eu acho assim, a gente já tem aí um poder consolidado, né, no estado, na cidade de Fortaleza, e é uma coisa que não está dando certo, né? Eu acho que não precisa entrar assim no mérito, mas você olha e vê que não está dando certo. Então é a vez agora de botar uma pessoa nova, principalmente a pessoa que queira trabalhar pelas pessoas, né? E que já tenha serviços prestados na sociedade. Pois eu também acredito, penso igual a você. Eu acho que a mulher deve vir para a política, né? Porque mudar um pouquinho, porque a energia da mulher no momento é bem superior à energia do homem. Hoje ela está com tudo. Então vamos lutar por isso, né? Porque a mulher, aquela história, né? A gente faz muita coisa ao mesmo tempo. E a mulher, assim, ela nasceu com aquele espírito maternal, né? Então a mulher já nasce para cuidar da família, para cuidar. E de tudo que ela se envolve, ela se entrega por inteiro. Então, assim, a mulher tem tendência a ser mais verdadeira, a ser mais assim, mas infelizmente a gente tem pouco espaço. Tem pouco espaço porque, engraçado que quando eu estava apenas na política classista, eu não sentia isso, né? A gente é mulher, assim, entre poucas, e a gente sempre se sentia acolhida e tudo. Mas na política partidária eu não senti isso, né? Assim, é uma... E eu não sei se é porque a gente é mulher e eles talvez não confiam, né? Porque a gente tem vontade própria, né? Tem a opinião... e sabe que as coisas não são assim, né? Nós não somos robôs e às vezes também não compomos com tudo. Então eu acho que isso bota medo a quem está aí. Continuamos no Náutico, eu estou com o Rui Câmara. Rui, nós temos hoje um evento em homenagem às mulheres. Você é um empresário que admira muito as mulheres. O que é que você pode falar disso? Hoje é também aniversário da nossa amiga Estelinha, né? Que está fazendo esse evento. Que é uma grande mulher. Né? A Estelinha tem uma importância muito grande na sociedade de Fortaleza, porque ela agita bem, ela faz eventos importantes. Falar que é uma mulher corajosa, né? E muito corajosa, tem um apoio fantástico do marido dela, que é um querido amigo. E esse evento de hoje é o reconhecimento, não só da Estelinha, como da sociedade, a tantas mulheres importantes que contribuem de diversas formas com o desenvolvimento, com a melhoria de vida da nossa sociedade de Fortaleza. Com certeza. E você é um escritor também que fala muito sobre a situação atual do Brasil, que na minha visão estamos vivendo uma situação caótica. Não precisamos entrar em detalhes, mas fale sobre o Brasil atual. O que é que você pensa? Com franqueza, já sou um coroa, já vivi outros tempos, conheço a história e posso assegurar para quem está nos ouvindo
que em nenhum momento da história do Brasil foi tão preocupante como esse tempo que nós estamos vivendo, um tempo de repressão, de opressão, de perseguições de toda a ordem, um tempo em que as pessoas são, sem serem condenadas formalmente com processo, estão presas de forma completamente ilegal, ao arbítrio, ao arrepio da nossa Constituição. São tempos de chumbo, que nenhuma ditadura, nem mesmo na época da ditadura leninista e stalinista na Rússia, nem mesmo em Cuba, as pessoas eram presas como são agora na Venezuela e também no Brasil. Basta que alguém diga alguma palavra que contrarie as autoridades do Supremo Tribunal Federal, que no dia seguinte a Polícia Federal, que eu podia chamar até de certa parte dela Polícia Política do Supremo, bate na porta do indivíduo e ele está sujeito a cumprir uma pena sem saber porquê e sem um advogado dele sequer ter direito ao acesso aos autos, como manda a nossa Constituição para fazer a defesa. Esse é um tempo muito difícil, o Brasil está atravessando esse período. Felizmente, nós todos somos mortais, um dia esses homens vão morrer de alguma coisa e o Brasil vai passar limpo essa história, uma história muito traumática para quem entende o que é o sentido exato, estrito e lato sensu da democracia plena. É essa a questão que está em voga hoje. No dia 25 do mês passado, teve um jornalista português aqui no Brasil que ele, sobre o caminhão de som, ele gritou liberdade, liberdade, liberdade. Ou seja, um estrangeiro que está vendo o que está acontecendo no Brasil. Você acha que nossa democracia está sendo prejudicada? Nesse momento, a nossa democracia está praticamente extinta. Ela foi esfacelada com o apoio e a conivência e a cumplicidade de uma parte da mídia venal, essa mídia ordinária que nós temos aí. Que é o grande problema do Brasil. Esse é o grande problema. O que me preocupa mais ainda é ver, por exemplo, eu conheço todos os países comunistas do mundo, passei algum tempo neles pesquisando como pesquisador veterano, para dizer o seguinte: a mídia brasileira não tem a mínima noção, boa parte dela, não tem a mínima noção dos riscos reais que nós estamos correndo, inclusive contra ela própria, que a mídia, a imprensa, vamos dizer essa palavra mais antiga, ela preza pela liberdade de expressão e de opinião. Está garantido esse preceito na nossa Constituição Federal de 1988, com apoio de imensa maioria do Parlamento brasileiro. Um homem só chega hoje, com uma canetada, esfacela totalmente essa liberdade que nós temos, e a imprensa, é aí que me preocupa mais, porque a imprensa descompreende total a irresponsabilidade que comete ao proteger e ao defender essa prerrogativa que não se ampara nem de longe na nossa Constituição. Com certeza. Notícias boas estão acontecendo, né? Nos Estados Unidos, o Congresso aprovou essa semana o fim do TikTok lá. Vai ser proibido, porque eles consideram o TikTok como um espião dentro dos Estados Unidos para a China, né? O que é que você pensa sobre isso? O TikTok é, de fato, um aplicativo que pode ser utilizado como ferramenta de espionagem e contra-espionagem. Os americanos se preocupam muito com isso há muito tempo, desde a Primeira Guerra Mundial, que se prepara para combater a contra-espionagem, a contra-informação. Tem toda a razão em banir esses instrumentos que servem, vamos dizer, de ferramenta para alimentar ditaduras, regimes de chumbo, como é o regime da China, onde eu estive, passei meses pesquisando na China. São regimes muito difíceis de superar, porque a sociedade ficou amedrontada, como a nossa hoje está amedrontada. Total. Os jornalistas de hoje, a imprensa, já não diz mais o que pensa. Recentemente eu soube agora que um dos meus queridos amigos, Augusto Nunes, um jornalista de escola, um homem íntegro, correto, premiado, Alexandre Garcia, os nomes mais
recebe uma canetada e fica desmonetizado, fica proibido de falar. Então é esse o regime que essa imprensa ordinária, lacai e venal, está aprovando. Os jornalistas, a grande maioria, não sabe nem ler direito. Se forma em jornalismo, mas não teve o cuidado de ler os clássicos, não teve o cuidado de ler a história. Aí fica defendendo essa barbaridade que está acontecendo no Brasil com o mais alto grau de responsabilidade e às vezes até em benefício do próprio bolso. É isso que me preocupa mais no Brasil, porque a mídia faz a cabeça da população. O que a mídia diz parece ser verdade absoluta, quando, na maioria das vezes, sobre essa matéria, tem omitido de forma retumbante a verdade que se oculta por dentro dessa estupidez congenial que é a ditadura estabelecida por ordem tirânica. Eu acho que a mídia brasileira é o grande vilão do que está acontecendo, porque ela omite informações importantes e divulga só o que quer divulgar, né? Sempre tendendo para um lado, isso é um absurdo. Não digo quase sem exceção, eu digo assim, quase sem exceção. A mídia brasileira é venal desde o berço até o estado que ela se encontra na fase adulta. Que o diga, por exemplo, grupos empresariais que no passado tiveram uma importância grande, uma credibilidade enorme, e até fica difícil da gente explicar como é que uma empresa grande de comunicação consegue anular os seus 70 ou 80 anos de existência com credibilidade, com responsabilidade, para ficar hoje assim sendo jogada na lata do lixo, na lixeira mesmo da história, como tem certos grupos no país, prestando esse desiderato miserável contra a nossa democracia, contra o Estado de Direito, contra as liberdades individuais e a própria liberdade de imprensa. Isso é incompreensível para mim. E outro assunto que eu quero falar com você é sobre a economia. Nós estamos vendo o presidente combatendo diretamente o Uber e todos os aplicativos, né? Então ele quer destruir o iFood, o Uber. Na minha visão, é uma grande irresponsabilidade. O que é que você pensa disso? O presidente da República é um analfabeto, é um apedeuta. É um cara que não se deu a pachorra de pelo menos chamar alguém que entenda das matérias para orientá-lo antes de dizer a quantidade de asneiras que ele diz todo santo dia. Mas isso está na formação, na índole má do presidente Lula. Ele é essa figura populista, que mente a toda hora, descaradamente, não tem o mínimo escrúpulo de ocultar as mentiras, nem mesmo para os colegas, dos erros do passado. Se diz absolvido quando, na verdade, foi descondenado de uma forma subreptícia, num oportunismo, de uma canetada, de um ex-aliado que também tem uma posição muito importante dentro do Supremo Tribunal Federal. E aí livra um canalha como ele para ser o presidente da República, casa-se com uma moça que nunca desfrutou dos grandes prazeres da vida e agora está aí se locupletando nas viagens. Por exemplo, o que me deixa muito intrigado e muito revoltado, que eu sou um pagador de impostos, é saber que o governo anterior do presidente Bolsonaro deixou uma reserva para o Brasil, livre de todas as despesas futuras, de 70 bilhões, entrega o caixa do Brasil com 70 bilhões de saldo, e o presidente Lula com a sua trupe, a sua quadrilha, consegue dilapidar tudo e torra 230 bilhões em um ano impunemente. E a mídia fica aplaudindo isso. É isso que não dá para entender. Transforma um superávit em déficit que jamais será reparado durante essa gestão. E agora pega um ex-ministro que foi responsável pela destruição, vamos dizer assim, da nossa economia, como Guido Mantega, e quer emplacar dentro da presidência do Vale do Rio Doce. Ora, meus amigos, como é que eu cidadão que conheço a história, conheço o nosso país inteiro, conheço a economia, conheço o que é a índole humana, vai aceitar que toda aquela tribo de assaltantes voltem ao poder agora
para se locomover. Uma empresa privada, né? A Vale do Rio Doce não tem nada a ver com ele está se metendo... O governo tem 50,53% da Vale do Rio Doce, é o majoritário. Mas não lhe dá o direito de intervir da forma como quer intervir, colocando lá na presidência do conselho, um cara com a ficha sujíssima que tem o Guido Mantega. Assim como não tem direito de colocar nos primeiros escalões do governo a mesma turma que estava no passado fazendo delação premiada, roubando impunemente, como aconteceu agora. Então a mesma patota voltou ao poder e voltou agora com mais sede, porque sabe que provavelmente o Lula não tenha mais tanto tempo. Agora, felizmente, os partidos políticos têm tempo de duração, prazo de validade. Você olha, por exemplo, PMDB se esfacelou. Agora mesmo o PSDB, que foi outrora a grande esperança nossa, e era um partido que tinha uma vertente socialista, Partido Socialista Brasileiro, PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Está só esperando que o último saia e apaga a luz. Isso acabou. As figuras importantes do PSDB, todas desmoralizadas, do Tasso Gereissati ao governador de São Paulo, que hoje é vice-presidente da República, que antigamente dizia, o Lula quer voltar para a cena do crime, o Alckmin, e aí agora é copicha do Lula na mesma linha de atuação. E Rui, e os próximos anos? Nós vamos ter ainda mais de 2 anos de Lula. Você acha que o Brasil aguenta? Se o Lula conseguir viver, que não está mais nem conseguindo falar, né, nem raciocinar, é tão idiota que quando diz que as coisas que estão acontecendo em Israel são semelhantes ao Holocausto, é porque não estudou, não sabe de nada, é um analfabruto, de carteirinha, e não assume a jumentice explícita, jumentice crônica, que está no cérebro dele. Então, no Brasil daqui para frente, a tendência é, nós vamos fazer a faxina, como os Estados Unidos vai fazer agora com o Trump. Se o Trump entrar, essa guerra vai ser amenizada. Essas 2 guerras vão ser resolvidas, porque essa guerra de Israel, quem produziu foi o Biden. Ele alimentou, desde a campanha eleitoral, ele veio falando que Putin é assassino, é ladrão. Ele criou um inimigo para ganhar as eleições e teve que sustentar esse inimigo quando o filho dele assumiu posições em presidência de grandes corporações lá na Ucrânia, que eu conheço bem a Ucrânia, estive lá 8 vezes, assumiu posições muito importantes e os interesses da indústria bélica americana é vender armas. Ele tinha que encontrar uma guerra, não no território americano, achou uma guerra boa no território dos outros, e está alimentando, dilapidando os recursos dos contribuintes americanos, mandando dinheiro para um comediante que é um idiota completo, que acha que vai ganhar a guerra contra a Rússia. Mal sabe ele, ou sabe, que com 3 bombas que o Putin quiser soltar, ele acaba metade da Europa. Outra coisa gravíssima que eu vejo é a falta de esperança do jovem. Eu converso muito com pessoas que não querem mais nem votar em ninguém. Você, como homem experiente, o que é que você pode dizer, olhando lá para a Câmara, para o jovem, o que é que ele tem que fazer na próxima eleição? Tem uma frase do poeta Charles Baudelaire, que é um dos meus referentes, que diz o seguinte: a vanguarda compete exclusivamente à juventude. Então, vocês jovens que estão nos ouvindo aqui agora, cabe a vocês, não mais a mim, que eu já estou ultrapassado, já perdi o saco, já lutei tanto, escrevi mais de 10 mil artigos contra tudo isso que eu estou vendo, já lutei, que realmente eu fiquei desmotivado. Mas cabe a vocês continuar a luta para tornar o nosso país um país decente, democrático, um país livre de amarra, de opressão e de vingança, de ódio também, que o ódio que nós somos acusados de praticar o ódio não é da nossa parte, com toda certeza. O ódio vem da parte dos vermelhos, dos avermelhados.
Então, jovem, você que não conhece a história, mergulhe na história, nos conflitos em que o comunismo sempre esteve presente, praticando as suas atrocidades com plenitude e autarcia e sem nenhuma forma de recuperação. O nosso país caminha célere para isso. Cabe a vocês livrar as próximas gerações disso. Não mais a minha, o Cláudio, nós já estamos cansados de lutar. Mas quem é jovem tem a obrigação de... Vai ter filho, vai ter netos, tem a obrigação de lutar por isso.